Sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, segundo Cenoura Bravanel, a quem dedicamos não só o episódio de hoje, mas toda essa temporada, considerando aí todo o seu trabalho, o seu serviço, o seu papel, a sua importância na mídia brasileira. Se a gente tem hoje podcasts é porque grandes comunicadores como ele um dia criaram a oportunidade para que pessoas pudessem trazer ideias para muitas outras ao mesmo tempo. Conosco aqui reunidos os professores Luiz Bino, Lu Fatim, Raíssa Pavon, Anthony e eu, Rafael Chaia. Equipe cheia novamente para começar essa nova temporada com o pé direito, apesar das notícias do dia. Como estão, pessoal? Vocês estão bem? Ótima. Cansadinha, A mas Lu, ótima. mãe do ano, tá tendo que lidar agora com o Big John, mas ele tá lindo, graças a Deus. Tô ótima também. Feliz de estar todo mundo junto, a Lu. Acho que essa temporada vai ser bem legal. A equipe não tá cheia, porque cheia, né, a equipe está completa. A equipe está A completa. Liga da Justiça voltou. Tá vendo, né, sua Antônio? fase. Não, Falou Aquaman. a gente Ah lá. sempre que vai começar uma temporada, discute, convidado, não sei o quê, não sei o quê. Cara, ter nós 5 aqui é um evento. É muito bacana, é muito. Eu fico com o coração, sabe, mais aquecido. Eu Quentinho. amo esse pessoal aqui. Ó, então... já começou o dia tomando energético, você viu, né? Já. Não, mas ficar junto, nós 5 aqui é fenomenal, pessoal. Espero que vocês aproveitem, que eu consiga transmitir essa felicidade para você que está nos ouvindo e seja um episódio muito bacana. Eu também tô bem. A gente tá meio consternado ainda, né, com a notícia. A gente acabou de ter a notícia. Hoje a gente tá gravando o episódio e há pouquíssimo tempo, né? Hoje dia 17 de agosto, né? Então, há pouquíssimo tempo a gente chegou aqui e aí notícia do Silvio Santos. E acho que todos nós, enquanto Grande perda, né? Grande perda. enquanto crianças que foram aí dos anos 80, 90, não conseguem esquecer, né? Bom, vai ser um marco para nós. Mas vamos lá, agora é uma temporada nova, um estúdio também renovado aqui, no mesmo local, mas renovado, carinhas novas e a equipe unida novamente. O estúdio sofreu uma pequena reforma. Falando em reforma, o tema de hoje é... Vamos falar uma questãozinha um pouco polêmica hoje, né? Polêmica para bom, polêmica para mal. Vai ficar aí a cargo de quem nos ouve julgar. Nós vamos falar sobre a reforma do Código Civil, que pretende incluir um livro inteiro só de direito digital. E aí a gente quer saber se esse direito civil digital que vai ser incluído é uma mudança positiva, é uma mudança negativa. Como tudo na vida, há dois lados nessa moeda que creio que vale a pena a gente se debruçar. Só que antes da gente começar, pessoal, já segue a gente nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.dv, @oluizbino, @lufatim, @raissavpavon e @antony.adv. Siga também os perfis oficiais do nosso podcast no Instagram, @contro_out_law, no YouTube, @controoutlaw e no TikTok, @contro_out_law, para vocês acompanharem não só o episódio completo, mas também cortes exclusivos, conteúdos extras e muito mais. Esse é um podcast que tem o apoio da ANAD Brasil, a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. A gente pôde reencontrar os nossos amigos da ANAD recentemente, lá no CONAD, dentro da Expo Compliance 2024. Gente, profissionais do mais alto gabarito do direito digital, se você quer começar a se enveredar nessa área, tem que conhecer o trabalho da ANAD, os comitês, os eventos, os webinários. É @anad.brasil no Instagram ou anad.org no seu navegador. Nós somos produzidos pelo pessoal da DIO Comunicação, melhor estúdio de podcast aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Segue lá o pessoal, @talk.br no Instagram para você conhecer mais deste que talvez seja o melhor espaço para você que quer criar aí o seu podcast e tudo mais. Agora eles estão com uma novidade, não sei se vocês sabem, eles têm um estúdio Pocket para podcasts menores. Então você não precisa nem pegar um estúdio muito grande não, viu? Se for só você com um convidado, eles também têm para todos os gostos à disposição. Fala lá com o Og, fala com o Matheus, que eles vão dar um jeito de resolver a vida de vocês. E é isso, pessoal. Começando do começo.
Temos aí um livro de direito digital, dividido em vários capítulos. Qual foi assim, a impressão geral de vocês inicial com relação a isso? O que vocês acham? Posso começar? Deve? Na verdade, um livro de direito civil digital, né? Acho que dá uma delimitada um pouco dentro do digital, né? Sem pegar outras áreas de atuação que são possíveis. O que eu achei muito interessante do pré-projeto, principalmente, é a justificativa que traz para que esse livro de direito civil digital seja incluído dentro do direito civil. A gente tem a perspectiva que o direito civil trata lá desde o nascimento até o pós-morte, ou seja, toda a nossa vida dentro da sociedade, e essa regulação ela é importante. E ele, na justificativa do anteprojeto, na verdade, ele vem dizendo que, trazendo todo esse contexto digital, essas novas formas de negócios jurídicos, novas formas de responsabilidade civil, novas formas de dano, ou seja, novos contextos, alguns deles, ou vários deles, se não todos, a gente já discutiu aqui no podcast também, né? Então, eu acho que em um primeiro momento existe uma perspectiva positiva quanto ao conteúdo e quanto ao fato disso ser pensado dentro do contexto social e dentro do contexto de regulação, no sentido que faz parte do nosso dia a dia e é importante que isso seja pensado e isso seja colocado como uma proposta em um primeiro momento. E existe a perspectiva de que talvez seja importante pensar se uma reforma do Código Civil seja interessante nesse contexto. A gente tem um Código Civil recente, de 2002, né? O que a gente não pode deixar de considerar é que realmente de 2002 a 2024 muita coisa mudou, né? E esses são os primeiros pontos de partida que vem na minha cabeça nesse primeiro momento. Sim, houve transformações imensas, né, no nosso cotidiano e tratando aí o Código Civil de regular toda a existência da vida humana do brasileiro, desde o momento em que nasce até o momento que falece, e inclusive, né, consequências depois, é bem-vindo tratar disso. E, na verdade, é um reconhecimento, essa inclusão desse caderno de direito civil digital, um reconhecimento dessas transformações, dessa disrupção toda. Então, a despeito de ser um tempo relativamente curto, aconteceu muita coisa nesse tempo relativamente curto, né? Então, nada mais justo que esse reconhecimento venha a ser tratado nessa reforma do Código. Mas o questionamento que fica era necessário um caderno só para isso? E a gente trazer isso para o Código vai ser suficiente para regular essa nova realidade? E se for suficiente, vai ser suficiente por quanto tempo? Esse é o grande desafio, né? Só pra gente colocar em perspectiva, de 2002 para 2024, gente, você pode pensar, é um intervalo de tempo pequeno, mas, gente, Muita coisa, né? foi a Web 2 que surgiu em 2002, a internet como serviço, a gente viu a revolução dos blogs, das redes sociais, dos chats, a gente viu o surgimento da revolução móvel em 2007, a gente teve ali a questão da internet semântica, do Big Data, dos algoritmos, da inteligência artificial. E a pandemia, para ajudar, deu uma acelerada nervosa também no Sim. teletrabalho, na telemedicina, na educação online. Então, assim, muita coisa aconteceu nesses 20 anos. Sim. A evolução da internet nesses últimos 20 anos foi maior do que de toda a sua história, desde a ARPANET na década de 50. Então, nós tivemos uma grande mudança no cenário cultural da humanidade. Nós mudamos onde o ser humano se relaciona. Hoje, de grandes negócios a uma conversa com um amigo. Você consegue realizar pela internet. Hoje tem pessoas que vivem pela internet. A distância foi totalmente removida pela internet. Então, concordo plenamente com o Chay nessa questão de 2002 para 2024. O lapso temporal é pequeno, sim, mas foram muitas alterações, incrivelmente muitas alterações. E esse ponto é o que nos traz aqui a debate. Tem pessoas que são totalmente contra essa reforma, colocam como não necessárias, e pessoas também que são a favor da reforma. Claro que aqui nós temos sempre que pensar no início, pensar lá na época dos dinossauros. Tem pontos interessantes que a gente tem que levar em consideração. Eu lembro quando
olha, estou ficando velho, há mais de 10 anos, comecei a estudar direito digital e no começo de toda aula o professor sempre brincava, qual é o ramo do direito digital? E essa é a questão, o direito digital está em tudo, principalmente hoje. Hoje você vai falar de trabalhista, direito digital, empresa, direito digital, Código Civil, responsabilidade, Código Penal, o direito digital está sempre com o pezinho em todas as áreas do direito. E outro ponto interessante também, que não podemos deixar de ressaltar, é a forma de se fazer isso. Uma reforma vai ser semelhante a uma reforma trabalhista, vai ser um novo código, como tivemos o novo CPC também, que foi uma alteração recente. Isso aí se coloca-se em pauta também, né? Vamos discutir essa parte, bem como entender pontos que é necessário ter, por exemplo, inteligência artificial nesse debate, exageraram, isso aqui seria melhor separar, e falar do princípio também. O Código Civil, bem como outras normas do direito, mas principalmente o Código Civil, a gente vê no início da faculdade, o professor também sempre fala, o Código Civil, o princípio dele para criar uma lei não é para resolver um problema de hoje, para se resolver algo que prolonga-se no tempo. Então, a nossa relação, como a Luísa trouxe, o nosso nascimento, a morte, bem como resultados, né, desses fatos, que acabam estendendo-se. Então, é para resolver algo que perdure pelo tempo. Essa tem que ser a ideia ao tratar de uma lei, ao tratar de uma regulamentação do nosso ordenamento jurídico brasileiro. É que é difícil também você conseguir, para o ambiente digital, você ter uma lei que vai transcender tempo, né? Claro, a gente talvez o próprio Marco não só pro Civil. digital, né? Tudo. Mas o digital principalmente porque muda muito rápido. É Né? rápido Talvez assim, demais. o Marco Civil da internet, ele dá essa transcendida porque ele me traz princípios que devem ser seguidos e aí o princípio ele é seguido independente de tempo, né? Uhum. Mas eu acho interessante a gente ter, principalmente no que a Luísa falou, né? De ter essa atenção para o direito digital também, ainda que dentro do livro de Código Civil, dentro do Código Civil em si, mas dá uma atenção, né? E é um pouco interessante também, claro, eu sou uma pessoa que sempre fico receosa com regulamentação, com regulação muito excessiva, porém, também a gente não pode ficar vivendo de norma técnica, né? Então a gente vê hoje que tá acontecendo assim, muito secretarias do governo, o próprio Deep State mesmo, querendo regulamentar através de normazinhas técnicas, né? A gente teve aí uma última da Senacom falando de abrir API para análise de dados comerciais. Fica inseguro para o usuário. Então, é interessante, mas a gente tem que manter sempre uma vigilância, né? A União Europeia está discutindo, por exemplo, hoje, para acabar com a criptografia de ponta a ponta do serviço de mensageria, com o argumento de que é para combater terrorismo, discurso de ódio, etc. Então, assim, o que eu tenho notado e que talvez seja um dos meus objetos de crítica é que me preocupa quando as pessoas querem falar de regulação dentro do campo do digital, porque a gente sempre cai naquela discussão que a gente sempre tem aqui no podcast. As pessoas só pensam o direito, mas não estão pensando no digital. Não pensam no funcionamento do digital, não pensam na cultura do digital, não pensam nas consequências que uma legislação pode causar dentro do digital. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. O Canadá aprova uma normativa que estabelece que se você compartilhar notícias em redes sociais, a rede social vai ter que monetizar o jornal de onde veio aquela notícia. Então, se eu posto no Facebook uma notícia do G1, o Facebook vai ter que pagar para o G1. O que aconteceu? O Facebook chegou e falou assim, peraí, eu vou ter que pagar para cada notícia que for compartilhada? Acabou. A partir de agora, nas minhas redes sociais, ninguém compartilha notícia. Aqui no episódio que a gente falou da regulação das eleições, o Bino cantou a bola e acertou na lata. Provedores de aplicações que permitirem o impulsionamento de conteúdo político poderão ser responsabilizados. O que o Google fez um mês depois? Ó, galera, ninguém vai impulsionar política na minha plataforma, não. Puxou o plug. Porque aí você não responsabiliza
autor do conteúdo, né? E Então, sim a plataforma pela qual ele fez o conteúdo. e aí eu volto a falar, gente, eu tenho dó do artigo 6º do Marco Civil da Internet, que é um dos artigos mais importantes e é o mais desvalorizado. Ninguém fala dele. Para a interpretação das normas e princípios do Marco Civil, você deve levar em consideração o funcionamento da internet, os seus usos, os seus costumes, a sua cultura. A cultura digital e a transformação digital promovida na sociedade, elas afetam o direito também. Só que o problema é que muitas vezes a gente está pensando de forma analógica a solução para um problema digital. E não vai funcionar. Eu concordo 100% que trazer um livro de direito digital para dentro do Código Civil dá um destaque e importância para o direito digital que há muito tempo a gente precisava. As pessoas param de enxergar como se fosse um modismo, etc. Passam a dar a seriedade necessária para o tema. Mas para mim o problema é que às vezes peca um pouco na forma. E eu quero poder aprofundar nisso em uma ocasião mais para frente um pouquinho aqui no episódio, porque se eu começar a falar eu não vou parar. Esse Isso que você falou é bem interessante, Chaya, mas a gente pensa muito na perspectiva de que o Código Civil é uma lei geral. Então, ele traz, e esse anteprojeto traz, ele traz uma perspectiva genérica, né? Para que, de fato, pontos específicos talvez sejam tratados por legislações especiais, né? Isso já acontece em outras áreas do direito. A gente tem o geral e aí a legislação especial tratando de pontos específicos. Agora, o que o Bino pontuou também é muito interessante e aconteceu na reforma trabalhista, né? Que foi uma reforma, mas não foi uma reforma, né, como poderia ter sido, né? Muitos pontos ficaram de fora e depois a gente teve muitos problemas com medidas provisórias à época, que ia cair, aí o que estava valendo, o que não está mais valendo, né? E depois outras regulamentações esparsas que poderiam ter sido resolvidas à época, lá em 2017 na reforma, mas não foram, né? Muito embora a época tivesse muitas movimentações nesse sentido, tanto da magistratura quanto da advocacia, enfim. Mas acabou que não foram aceitas, não foi para frente. Então, essa perspectiva daqui, desse livro de Direito Civil Digital, de que é uma lei geral, e a gente pode ter lei específica ou lei especial mais para frente, é interessante. Agora, quando você trata da questão de regulação e específico de rede social, é importante lembrar que a perspectiva de regulação de rede social relacionada à responsabilidade civil, e isso vem bastante forte nesse anteprojeto, ele traz muito a perspectiva de responsabilidade civil baseada em risco, né, numa responsabilidade civil preventiva. Não no sentido de entregar uma responsabilidade ou uma penalização à plataforma, mas no sentido de fazer com que a plataforma, nesse ponto, tenha, de fato, uma gestão de risco suficiente e necessária a evitar determinados prejuízos ao usuário. Porque ela ser responsabilizada lá em conjunto com o usuário também não é uma perspectiva, é uma perspectiva punitiva que acaba, inclusive, afetando comercialmente a oferta do serviço, que não é o objetivo. Mas eu achei muito legal esse ponto, relacionado também aqui no livro de Direito Civil Digital, mas também lá na parte do anteprojeto de responsabilidade civil, de trazer essa reforma de conceitualização da própria responsabilidade civil, que da forma como ela é hoje já não é tão suficiente e traz tanto resultado para o contexto do digital. A gente sabe que um dano no meio ambiente digital é muito maior, tem consequências de alcance muito maior do que um dano que a gente sofria lá nos anos 80. Como eu falo, caí no supermercado porque o chão estava molhado, quebrei a pé. A perspectiva é muito diferente. Então, isso é um ponto positivo e da gente pensar, quando a gente tem essas regras gerais que acabam sendo postas e que podem ser aperfeiçoadas por legislações específicas e acabam já sendo. Hoje em dia, você colocou o Marco Civil da Internet, a LGPD e vários outros regramentos, principalmente que vão surgir com relação à inteligência artificial. Acho que existe um movimento que está muito atrasado no Brasil, mas de regulação de inteligência artificial ou de instrumentalização, e isso é muito importante. Então, eu acho que esse primeiro ponto de partida desse anteprojeto é muito legal nesse sentido. Eu quero colocar uma provocação para a Luísa. Será que colocar esse livro de inteligência artificial agora, nesse anteprojeto, não foi colocar um pouco o carro na frente dos bois, não?
Eu não penso assim, que seria colocar o carro na frente dos bois. Bom, primeiro eu gostaria de pontuar que, assim como a Raíssa, eu vejo como ponto positivo, porque obriga as big techs, as plataformas, etc., a adotarem medidas assecuratórias que visam não só garantir ao usuário que continue utilizando um bom serviço, mas sem, né, danos decorrentes ou de mau uso, ou da responsabilização, etc., mas que colocam os pingos nos is, né? Então, trazem um pouco mais de segurança jurídica. E quando a gente fala da inteligência artificial, a gente ainda tem um pouco daquela coisa do imaginário, sabe? Do que veio do cinema, da literatura. Então, as pessoas estão ainda bastante assustadas, né? E o Brasil tem uma tendência a valorizar mais o que está codificado, né? Então, vamos colocar no Código Civil um capítulo, porque aí a gente vai se sentir um pouco mais protegido. Então, em relação a colocar a carroça na frente dos bois, eu acho que não seria nesse sentido, porque está acompanhando, né? Então, não teria como ser antes, porque realmente a evolução da temática se deu de forma muito rápida e o processo legislativo a gente sabe que não consegue acompanhar. Mas, justamente, esse não conseguir acompanhar que assusta. Não é que eles colocaram, normativizaram antes. Na verdade, eles normativizaram quando tinham que normativizar, estão tentando fazer isso, só que talvez não seja o suficiente para acompanhar. Daí a importância do que a gente estava comentando dessa previsão genérica e mais baseada em princípios. Por quê? Os princípios são naus da civilização, que eles não ficam à mercê das mudanças de cultura que acontecem repentinamente, porque a gente sabe que a internet não é a mesma hoje em dia do que era antigamente. Antes era um debate livre de ideias, colaborativismo, etc. Hoje em dia tem plataformas que você entra que são totalmente tóxicas, que não tem ninguém para colaborar ali, é só crítica, crítica, crítica e não tem construção. Por outro lado, tem plataformas riquíssimas de difusão de conhecimento, crescimento pessoal, cultura, etc. Então, a gente vê as duas coisas, né? Então, talvez a intenção, de fato, seja tranquilizar as pessoas, e por isso a inclusão da temática da IA aqui. Mas não vai bastar, né? Ele vai acalmar a sanha das pessoas de ter uma codificação, mas não vai bastar. Então, talvez um marco regulatório específico para IA e outras melhor, normativas porque você coloca que acompanhem princípios, né? mudanças mais rápido, né? Você estabelece princípios e fica muito mais fácil depois você seguir os princípios do que você colocar um regramento inteiro de uma inteligência artificial, de uma tecnologia que, na verdade, ela ainda vai continuar em evolução, né? É muito melhor você ter um marco regulatório, princípios que devem ser seguidos na hora de você... por exemplo, hoje as plataformas já têm como você sinalizar que aquilo é uma inteligência artificial, né? Hoje a gente tá aqui agora, começou as eleições agora. A gente não sabe qual vai ser o sentimento, de fato, não o sentimento, mas qual vai ser o entendimento da justiça em relação ao uso de inteligência artificial, porque a gente já discutiu isso, ficou um pouco genérico lá, né, na resolução, mas do mesmo jeito, existe inteligência artificial hoje que ela é utilizada, por exemplo, para fazer um jingle, que não tem, não atrapalha o ambiente. E tem inteligência artificial que é utilizada para fazer um deepfake, um deep voice, que atrapalha o ambiente. Então, mas não ficou claro o uso, né? Não vou proibir. Vamos ver se realmente traz prejuízo para a democracia. Só que daí, se você já tivesse os princípios entendeu? Se vai usar na música, faz entendeu? Não sei. Mas se você já tivesse princípios... Uma outra coisa boa, né, do projeto, que é o fato da gente estabelecer um arcabouço sólido para a interpretação. Porque talvez se não tivesse aqui no projeto, se não tivesse no caderno específico, como que os julgadores iam se nortear? E, na verdade, esses entendimentos, além de a gente saber que a jurisprudência é volátil, não vem
nos socorrer ao tempo que é necessário, né? Então, agora a gente está tendo problemas aí de disseminação de deepfakes via plataformas que a gente não consegue resolver a tempo de surtirem os efeitos desejados, porque para eu entrar com um processo, pedir uma liminar, remover aquele conteúdo, às vezes a mensagem veio de um canal que não é nem submetido à jurisdição brasileira. Quer dizer, como que eu consigo equilibrar de modo a ter uma decisão que atenda aquilo que o jurisdicionado realmente espera, né? Aquilo que realmente é necessário a fim de tornar o pleito democrático equilibrado. Porque às vezes eu tenho as medidas jurídicas cabíveis, eu tenho a legislação abraçando o tópico, mas a gente não consegue acompanhar, as decisões não são suficientes a trazer as consequências que eu preciso agora. Mas né? a pergunta Sim. deveria ser: o direito é capaz de dar essas respostas? A gente tem falado isso com frequência também. A gente ainda está muito preso na caixinha do direito. A gente está pensando só solução jurídica. Sendo que para o digital, muitas das soluções estão fora do jurídico. Não, engraçado que eu vi especialistas de digital falando recentemente, inclusive comentando o projeto, falando coisas do tipo, mas para que a gente precisa de um caderno? A gente tem que pensar que a vida no digital é só uma continuidade da nossa vida, né, Eu normal. concordo. É a continuidade, mas se a gente não pensa, né, os detalhes do digital, como é que funciona, assim, você não pode tentar regular a cripto sem entender o mundo cripto, E você por falou, exemplo. e você falou de cripto, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, porque Mas isso aí que o pessoal fala, só te interromper para fazer o gancho aqui, ô Chay, vamos lá. e é o seguinte, isso que o pessoal fala, eu concordo, mas coloca um ponto aqui muito importante que também você deve ter essa conexão com a realidade. Então, assim, eu concordo que o digital é uma extensão da nossa vida, uma extensão da nossa responsabilidade, mas fato hoje estamos em uma sociedade diferente. Então, o direito também deve acompanhar a evolução da sociedade. E isso que anda junto. Essas duas informações andam junto, isso que gera toda esse debate, né? Traduzindo, vamos colocar em exemplos aqui. Você tem um diário, onde você registra ali, né, todos os seus anseios, seus medos, o seu cotidiano, etc. Você quer que esse diário caia nas mãos de qualquer membro da sua família ou qualquer amigo quando você falecer? Não. Então, por que você deixaria, né, que uma plataforma decidisse o que vai ser feito com as suas mensagens privadas ali numa plataforma, numa rede Sim. social? Sim, esse é um dos aspectos que eu achei mais positivo, que foi a regulação da herança digital. Quando a gente fez lá o primeiro congresso de direito digital aqui em Campo Grande, lá no Aquário, e a gente fez aquela nossa mesa do podcast, a gente comentou bastante sobre herança digital, o conflito com os direitos de personalidade e tudo mais. Só que, por exemplo, eu fico vendo que o pessoal, eles querem regular, eles querem trazer regulação, mas não está tendo foco na regulação. Por que eu estou falando isso? Vocês trouxeram aqui, por exemplo, a problemática do deepfake nas eleições. Beleza, eu tenho um marco legal da IA sendo discutido, o pessoal já traz uma proposta de um livro de inteligência artificial para o Código Civil e já tem um projeto de lei correndo para criar um crime de uso de deepfake no Código Penal. Quer dizer, umas coisas assim que não estão se comunicando, não estão conversando, sabe? Porque você vê, Exato. a lei penal quer falar uma coisa, a lei civil quer falar outra, enquanto isso o pessoal ainda está debatendo IA sobre o aspecto que tem que discutir, que é o aspecto da ética na IA. Porque se você começa a discutir a ética na IA, não só no uso, mas na programação, você meio que já começa a resolver um pouco o problema dos deepfakes. Você já começa a solucionar... Remediar antes de esperar o incêndio acontecer. Exato, a gente jogar bate... água antes. Inclusive, Nem remediar, Anthony. Você corta pela É o raiz, preventivo né? Você mesmo. previne. É. O mesmo raciocínio do privacy by design, né? Então a sim, gente... sim, Desde perfeito. lá do Ética by começo. design também. Então, por O exemplo, grande problema da deepfake é o dano. O que é o negócio? Soltou a deepfake. Vai estar no WhatsApp, as pessoas vão estar compartilhando, vão estar comentando. Então, por mais que você entre com uma tutela, etc., etc., o efeito principal vai estar feito. e assim, eu sinto que há várias ausências notáveis nesse projeto. Por exemplo,
Eles tiveram a oportunidade de colocar aqui, por exemplo, um capítulo para letramento digital, que de longe, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes hoje num dito direito civil digital. Sim, Se você trabalha o letramento digital, você trabalha de forma preventiva, questão de segurança, questão do mau uso, o próprio compliance, tudo tem como base o letramento digital. Eu vejo aqui, por exemplo, o artigo São Fundamentos da Disciplina do Direito Civil Digital. Ele fala de privacidade, ele fala de liberdade de expressão, ele fala de intimidade, ele fala de desenvolvimento e inovação econômico, ele fala de livre iniciativa, ele fala de inclusão social, ele fala de respeito aos direitos humanos. Mas cadê o letramento digital? Você sabe o que que é um ponto que é importante pensar quando a gente fala de regulação? E regulação eu falo de trazer o direito para regular uma determinada situação. É que quando a gente fala de direito digital e relações estabelecidas no meio ambiente digital, existem perspectivas de valores diferentes. E por isso é tão difícil a gente normatizar ou que seja normatizado determinado contexto. Então, a gente pode entender, por exemplo, sei lá, trazer teoria tridimensional do direito. A gente tem um fato específico, sobre esse fato incide um determinado valor, e aí a gente tem uma norma que resulta. Só que o problema está sendo no valor, e por isso a gente tem normas hoje conflitantes. Porque não existe digamos assim, uma unicidade, um consenso sobre quais valores de perspectiva cultural, de perspectiva moral, de perspectiva ética, devem incidir dentro dessas relações estabelecidas no meio ambiente digital. Por isso aí a gente tem, então vamos para esse lado, não, vamos para esse outro, né? Não, nessa regulação aqui vai ser dessa forma, nessa vai ser... Perceba que a gente não tem um encontro de valores e isso prejudica na formulação da norma. Extremamente pertinente o que você está falando, porque tem um dispositivo aqui, ó, ele menciona dignidade, ele menciona acessibilidade, ele menciona segurança, ele menciona ética, fala até da proteção de crianças. Mas eu sinto muito a falta de algo relacionado à promoção. Ele fala da defesa, ele fala de proteção. Ele fala muito de proteção, mas ele não fala de promoção. Cadê a promoção da cultura digital? Cadê a promoção do letramento digital? Eu entendo que seria muito pertinente um capítulo específico para isso, devido à importância do tema. Com É algo certeza. que a gente defende aqui há muito tempo. Mas, assim, não está totalmente distante da previsão deles ali de justiça e igualdade de acesso, garantia de igualdade de acesso às tecnologias digitais, visando a promoção da inclusão social e o combate à desigualdade digital. A gente pode abraçar o letramento aqui, mas realmente Não é pouco, né? sei, eu acho que é muito pouco. Porque a inclusão pode ser interpretada de forma restrita, do tipo, vamos ampliar a área de cobertura de acesso. Olha, agora a gente tem uma área de cobertura maior, levamos aqui uma internet via satélite para esses rincões mais isolados. Estão aqui os computadores, estão aqui os tablets. Agora vocês podem acessar a internet. Aí o que acontece? Acontece o que aconteceu lá, que os índios que receberam lá a internet da Elon Musk ficaram viciados em pornografia. Porque não tem letramento. Não né? exato. Porque não tem letramento. Não adianta a gente promover a ferramenta sem ensinar a usar. A impressão né? que eu tenho nessa redação é que está Aí tem um promovendo a problema. ferramenta. Problema não, é mais um risco, né? Que é o seguinte, justamente depender da interpretação e como o Chay colocou de algo mais que pode ser amplo, pode ser fechado, então falta sim esse ponto, mas o que provavelmente está sendo pensado? Qual que é a dor? Qual que é a dor hoje da sociedade? A falta acaba entrando nessa parte do letramento digital, mas o pessoal vê o dano acontecendo de forma massiva e a sociedade em geral, não conseguir visualizar o seguinte: a resolução. Hoje, se eu tenho sofro uma fraude no banco, coisa corriqueira, você, um idoso, vamos supor, você vai ter dificuldade, vai demorar, muita burocracia, etc, etc. Então, hoje, qual que é a dor da pessoa? Qual que é a dor da sociedade? Demora em resolução, não conseguir encontrar resolução, ficar dependendo... Muitas vezes o próprio profissional não consegue trazer para a realidade fática jurídica. Podemos encontrar do lado também do Estado, até mesmo servidores, às vezes não têm o conhecimento. A gente passa por isso no dia a dia. Esses dias eu passei demais. por um problema de assinatura digital na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, assim, hoje essa é a dor da sociedade.
resolução rápida, resolver. Então, por isso que a gente acaba vendo muito eles tratarem disso. Temos que resolver, punir, tratar no momento final, sabe? Pegando o gancho no que o Antônio falou, vocês não têm a impressão de que da forma como foi colocado, eles estão pressupondo que as pessoas já sabem usar a internet? Não, acho que não, até porque tem um parágrafo do projeto, é que a gente não tem os números dos artigos que ainda, não né? saiu. Mas um parágrafo mencionando que todos os usuários, inclusive as entidades públicas, têm que promover ações visando a educação digital. Mas, de fato, concordo que é muito pouco devido à importância do tema. Só que nos faz pensar, será que foi intencional essa redação no sentido de aqui nós estamos prevendo as garantias e os direitos e a efetividade e a efetivação dessas medidas serão discutidas posteriormente com outros instrumentos? Porque uma coisa é a gente garantir os direitos, outra coisa é ter a certeza de que eles serão efetivados. É a mesma coisa, a gente pensa o direito constitucional brasileiro. Perfeito. Nossa Constituição maravilhosa, prevendo as garantias ali, ela é elogiadíssima, mas esses são efetivos? As pessoas estão tendo Se a você tutela prevê um desses direito e direitos? não diz como a pessoa vai obter esse direito, então ele é inútil. Não, o que acontece? Mas será que tem esse como diz que esse direito como. é no código que tem que ser previsto? Eu acho que não. Começa pelo como. Mas, Chay, o ponto é o seguinte, a gente não pode entender, por isso que eu coloquei a diferenciação de uma legislação geral para uma legislação especial. A gente não pode querer que uma legislação geral, como é o Código Civil 2002, ou quando ele for reformado, que ele regule especificamente todas elas. Ele é uma legislação geral. A nossa interpretação do direito ela precisa ser sistemática. Então, a gente vai analisar os dispositivos do Código Civil em conjunto com a Constituição Federal, em conjunto. Eles precisam se conversar para que nós, intérpretes do direito, enquanto advogados, ou o Poder Judiciário também, enquanto intérprete do direito, dê lá a decisão na forma que a Luísa pontuou. Então, ele tem subsídios, ele tem uma base, o Judiciário, e nós, advogados, temos uma base para pedir, né, para fazer pedidos que satisfaçam os nossos clientes e, de fato, o direito vai se formando dessa forma, né? O direito, principalmente no digital, ele não tem como fechar em caixas, né, determinadas situações. Até porque não tem como prever todos os comos. Não tem. E isso Fechar. até Não. esvaziaria, né? Esvaziaria por completo. Isso que eu falei não foi nem um argumento, foi só uma observação, tá, gente? Então, a questão do letramento digital, hoje, no Brasil, ela entra muito, em um primeiro momento, no letramento regular mesmo. Concordo 100%. Porque a gente tem uma deficiência muito grande hoje de interpretação, de leitura, enfim, da educação básica, ensino básico e fundamental mesmo. E que isso reflete no letramento digital. Então, hoje, é aquilo que acho que em algum episódio nós pontuamos. Muitos sabem mexer na internet. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Vamos colocar geral, muito embora a gente saiba que existem as exceções, mas todo mundo tem o smartphone com acesso à internet, né? Há uma perspectiva de digitalização das próprias, do próprio acesso ao governo, eGov, enfim, plataformas específicas. Mas o fato de o indivíduo saber acessar a internet não quer dizer que ele tenha um pensamento crítico no uso da internet. Perfeito. A mesma coisa fora do ambiente digital. O fato do indivíduo saber ler não quer saber que ele está entendendo o que ele está lendo, né? Que ele tem uma leitura crítica. Então, esses pontos acabam que não são resolvidos por um código. Seja pelo Código Civil, seja se fosse proposto um código de direito digital, o problema seria o mesmo, porque ele é lá atrás, ele é antes, entendeu? E esse antes que não vem sendo pensado. Como que vai resolver isso? E às vezes, dependendo da situação, não é de interesse que seja resolvida a questão da educação, a questão do letramento. Não é à toa que tem um monte de professor que defende que essa parte da alfabetização digital deveria ser ensinada nas escolas junto com a alfabetização comum. Sim. Com certeza. É um caminho. Mas vem cá, vamos colocar agora, saindo um pouco do letramento digital. Eu acho muito bonito quando o pessoal vai escrever um código e tal, e aí eles colocam sempre, que é lindo, né? Liberdade de expressão. Então eu peguei aqui o capítulo que trata do direito a um ambiente digital transparente e seguro. Lá ele começa que o ambiente digital tem que ser confiável, princípios gerais de transparência e liberdade de expressão. Isso é muito bonito, né? No próximo artigo, ele me traz a moderação de conteúdo. Gente, moderação de conteúdo todo mundo sabe o que é, né?
Não preciso falar de novo. E aí, a seguir, ele já me fala que as plataformas digitais precisam adotar medidas para mitigar e prevenir a circulação de conteúdos ilícitos. Poder de polícia para empresa privada. Poder de polícia para empresa privada. Então, você começa a ter uma implementação, né, através de uma censura prévia, de fato. Então, assim, é uma regulamentação que vai ficando excessiva, né? E vai em cima das plataformas digitais. Ó, ele traz um outro assunto que ele fala assim, ó, as plataformas digitais de grande alcance devem identificar, analisar e avaliar ao menos uma vez por ano os seguintes riscos sistêmicos decorrentes de concepção ou do funcionamento do seu serviço. E Deixa eu ele abrir traz rol. deixa eu abrir um parênteses aqui Só rapidinho. finalizar. Isso daí, ao meu ver, ele está trazendo uma possibilidade de uma censura prévia onde a plataforma digital ela vai precisar analisar e verificar o que é conteúdo ilícito ou o que não é conteúdo ilícito. E lá para baixo a gente vai ver ainda que ele coloca até mesmo a questão do direito ao esquecimento. Então, se falou mal de alguém e tal. Então, assim, é muito bonito você falar de liberdade de expressão e, no segundo momento, você trazer a moderação de conteúdo de forma explícita desse jeito. É igual a bruxamada do João e Maria, onde ela tem uma casa de doce, a hora que você entra lá, você tá ferrado. Lembrando que é sempre bom pontuar que a liberdade de expressão, muito embora polêmica, ela não é ilimitada. Ela... Por isso a gente tem responsabilidade civil e não regulação de conteúdo. Entendeu? Sim, eu sou da seguinte opinião. Para mim, você tem que fazer a responsabilização a posteriori. O cara tem a liberdade para falar o que ele quiser, só que aguenta a bucha depois, dependendo do que você falou. Simples assim. Exatamente. Agora, me Mas explica... aí você tira a regulação da plataforma e leva para o judiciário. Sim. É porque Aí você não porque resolve se eu um deixar- problema que a gente Mas se eu quer deixar a resolver. regulação na Você só plataforma, tira- a gente cai naquele problema de transformar um ente privado numa extensão do poder de polícia com a capacidade de fazer curadoria do conteúdo. Ele vai escolher o que vai ser publicado ou não. E como Mas é que isso aí promove a gente tá liberdade de pensando expressão? naquelas coisas da área cinzenta, né? Será que é lícito? Será que não Mas é? tá A plataforma vai ver? Agora, e nas coisas que são escandalosamente ilícitas? Mas você quer ver como a gente já tá Será na área... que já não poderia cortar? Mas pra você quer ver não- que a gente já tá na área cinzenta aqui? Plataformas digitais de grande alcance. Juridicamente falando para mim, o que é um grande alcance? Eu acredito que o próprio projeto defina isso, né? 10 Eu milhões acho de que sim. usuários. Não, com Acho todo que é- respeito, qualquer plataforma 10 que milhões. esteja conectada na internet é de é grande alcance. né? Está mas- conectada na rede mundial de computadores. Eles deveriam ter usado uma outra expressão. Mas o critério Plataformas objetivo com deles é mais- de usuários. Critério de Então, usuários. critério de usuário. Então, plataformas com mais de tantos usuários. O 2630 fazia isso. Ele começou falando em 5 milhões, depois subiu para 10 milhões. E aí fechava um leque ali nas big techs. Aqui não, aqui tipo, plataforma de grande alcance. Pra mim, sei lá, O cara. momento que você começa a colocar para a plataforma ela ter que fazer a regulação e responsabilizando ela, porque depois ele fala que as plataformas poderão ser responsabilizadas, né? E, claro, tem um ponto aqui dessa questão de você responsabilizar a plataforma, que é quando ela, de fato, ela não cumpre Isso, perfeito. o que foi determinado, entendeu? Que é o que já está no Marco Civil da Internet. Ó, não cumpriu uma determinação legal, vai ser responsabilizado. Beleza, o que estava acontecendo nas decisões, né? Para quem atua nos casos. Mesmo a plataforma não cumprindo, você não ganhava o dano moral. Agora, pelo menos aqui no código ele já tem. Então, nesse ponto, tá ok. Mas quando você começa a trazer para a plataforma ela ter que adotar as medidas de regulação, de moderação do conteúdo, fica pesado até mesmo para a plataforma ela implementar isso dentro do ambiente daquele local. Mas eu entendi que essa moderação é como a Lu pontuou, como um privacy by design. Então, por exemplo, eu não vou ser responsabilizado pelo que a pessoa postou. Na apuração da responsabilidade, a plataforma ou o judiciário vai... você adotou a medida de segurança da informação, você tem uma governança de dados, governança de inteligência artificial, beleza, afasta a responsabilidade. Não especificamente uma moderação de conteúdo, não sei se eu tô certa, se eu li por completo, mas eu entendi nesse sentido. É porque a gente tem que ver o que está sendo atingido ali, né? Como Olha só. a gente trabalha com direito, a gente tende a pensar em possibilidades infinitas, né? Então, Sim. a gente pensa ali, sei lá, no direito da minha mãe expressar uma preferência política dela. Mas, às vezes, a gente esquece do básico. Por exemplo,
um discurso de ódio gratuito, um discurso de um pedófilo, esse tipo de coisa. Será que Sim. eu preciso esperar a posteriori para eu punir esse cara? Será que eu já não posso cortar? Mas então, desde mas como então? que a gente vai Você saber? pode com base nos termos de uso da plataforma. Mas como que a gente vai saber que o cara ele vai colocar um discurso de ódio antes de colocar? Entendeu? É isso que acontece. Porque assim, Esse só ponto para eu queria finalizar, chegar, Antônio. ô Chaé, do termo de uso. Mas vou deixar o Bino O termo de concluir. uso tem até um ponto interessante, mas só para finalizar essa discussão da moderação do conteúdo. Porque para mim fica muito genérico você colocar lá moderação do conteúdo pela plataforma, e aí você vai lendo os outros parágrafos, e é isso que preocupa, tá? Porque é o seguinte, quando você tem um negócio que ele... Por isso que eu gosto de você ter princípios e não imposições. Porque lá ele vai trazer a moderação do conteúdo, aí ele fala que as plataformas precisam ter prevenção, precisam adotar medidas de prevenção e mitigação de danos. A plataforma tem que demonstrar a adoção das medidas de diligência, aí até aí tudo bem. Só que aí ele vai trazer para mim que eu tenho que colocar mecanismos eficazes para combater as ilicitudes, e depois ele ainda fala da potencial ilicitude do conteúdo. Então, como que eu vou saber que o conteúdo ele é potencialmente ilícito se ele sequer foi feito, entendeu? E quando feito, o que vai determinar que ele é ilícito ou não ilícito? Aí eu vou ter que ir lá para o Código Penal para saber, entendeu? Ou então, eu vou esperar vai ter uma notificação prévia? Quando que a gente vai saber? Hoje a gente vive numa realidade em que a potencialidade de alguém que alguma vez fez, por exemplo, um comentário falando mal de outra pessoa, ou falando mal de um ente público, por exemplo, essa pessoa ela vira um potencial ilícito, um potencial de postador de ilicitudes porque ela criticou alguém lá atrás. Não, mas eu acho Então que você fica tá... muito genérico. E assim, ainda que eu esteja numa Bem, defensiva grande, não, a gente vive eu hoje num entendo. mundo defensivo. A gente vive hoje numa realidade Eu defensiva. entendo essa preocupação, porque quando você fala um potencial causador de dano, você pega um cara que, por exemplo, faz postagens com mensagens que são pesadas. O que você faz? Termo de uso estabelece que se houver violação da norma, o cara tem que ter a conta derrubada. Isso não impede que ele faça uma conta nova. E aí ele continua usando a rede social. Na regra, do termo de uso, o que acontece? O cara está postando mensagem que não deve. Termo de uso, olha, você perdeu sua conta porque você violou os termos de uso, cláusula essa, tal aqui, tal ponto. Ok, legal. Você perdeu essa conta. Vou fazer uma conta nova. Só que eu já perdi essa minha conta, então vou fazer o seguinte, agora eu vou andar na linha. Então deixa eu fazer o uso adequado, porque agora eu vou ter que começar do zero, pô. Perdi meus seguidores, perdi meu conteúdo, perdi monetização. Vou fazer uma conta nova, vou mudar de nicho, vou fazer outra coisa. Beleza, eu faço uma conta nova e toco o barco. Com uma redação como essa, o que pode acontecer? Tô postando coisa que não presta. Bane. Quero fazer uma conta nova. Não, você não pode, porque você potencialmente é um ban permanente. Você é potencialmente postador de coisa que não deve. Aí o que está acontecendo? Eu tô punindo o cara não só pelo que ele falou, mas por tudo que ele possa vir a falar. Poxa, aí você entra no Código Penal, só para fazer um paralelo, e o Código Penal ele é contra isso na punição. Exato. Sim. E ó, e a minha preocupação agora com relação ao que o Bino falou, ele fala inclusive, tem mais uma coisa que você não falou, viu? As plataformas de grande alcance estão sujeitas a auditorias anuais independentes por elas custeadas. Pois é, mas Beleza. isso já é feito, por exemplo, no sistema bancário, auditorias. Eu concordo, mas aí ele coloca aqui toda a inscrição com relação às características da auditoria, que ela tem que ser comprovadamente independente da empresa, etc e tal, Sim. papapá. Eu ainda vejo um certo potencial para manipulação. Tô aqui bancando o advogado do diabo, tentando enxergar os Mas problemas. tudo tem. Eu não vejo. Concordo. Mas não é nem esse o ponto que eu quero falar. O ponto que eu quero falar é outro. É aquele que eu levantei na discussão antes. Ok, vamos jogar o dever de moderação para as redes sociais. Eu concordo que tem que ter o dever de moderação. Eu acho que existem sim pessoas que fazem mau uso das redes sociais e tem sim de ser responsabilizadas pelo que elas falam. Liberdade implica em responsabilidade. Isso é princípio socrático básico. A minha preocupação é como nós vamos fazer essa moderação?
Rede social não tem pessoal para fazer a moderação da forma como deveria. A moderação vai ser feita de forma automatizada por meio de Eu algoritmo. acho que existe uma expectativa de que a moderação algorítmica alcance uma maturidade suficiente que atenda à intenção do que o código já está Perfeito. prevendo desde já. Então, a gente está contando com o surgimento de uma ferramenta que ainda não existe. Mas existe outra possibilidade? Não existe, esse é o Exato. ponto. Olha só, Aí entra o tal do que eu falei. A gente pensa o direito, mas não tá pensando o digital. Uma vez- Ó, a rede social Ou a agora vai ter gente- que moderar conteúdo. Beleza. YouTube tá recebendo 300 horas de vídeo por hora. Pois é, Como ou, é que ele vai moderar isso? ou existe também outra perspectiva. A gente pensa muito o digital e esquece como o direito vai acompanhar. Com certeza. O direito não consegue acompanhar não só no digital, em todas as outras áreas. O direito é muito mais lento do que o que Mas acontece será em que essa sociedade. previsão não vai impulsionar a necessidade das- Esperamos. Olha entendeu? só. Porque, assim, existe já uma previsão algorítmica que funciona. Então, por exemplo, se eu subo uma imagem de uma pornografia infantil, vai cair. Isso funciona. Funciona. Ok. É uma forma. Agora E coloca, ninguém- agora coloca uma palavra fora de contexto pra você ver o que Aí, acontece. a palavra fora de contexto, a questão do potencial lesivo, entendo a preocupação de vocês. Isso. Agora, esse tipo de É. questão óbvia, ninguém vem aqui Ninguém, levantar a é. bandeira de liberdade de expressão para defender o cara que, Não, que tem nem fez como. um Com monte de certeza. nota. É. Sim. Pelo Então, amor a de gente tem Deus. que separar os assuntos. É. E outro, Pode falar. E outro ponto que é legal de trazer nesse contexto é que, assim, quem define, no final das contas, ou quem vai lutar, no final das contas, para que isso aqui, ou qualquer outra proposta, ou qualquer outro direito, se instrumentalize de uma forma suficiente e necessária dentro do contexto social, é o advogado. Porque é o advogado que vai interpretar isso aqui e vai levar, por exemplo, eu e a Lu atuando em processo, a Lu com uma parte, eu com outra. Eu vou levar o meu ponto de vista, a Lu vai levar dela. Você, Rafael, Poder Judiciário, vai falar, olha, é dessa forma. E aí vão se estabelecendo interpretações. E vão se estabelecendo, por exemplo, isso é levado ao STJ, isso é levado ao STF, e aí vai se firmando um entendimento sobre. Isso na parte do direito. E o entendimento firmado acaba orientando, inclusive, a Isso. atuação das plataformas. Com Do certeza. tipo, a Perfeito. moderação X está sendo suficiente, a moderação Y, potencial lesivo. As plataformas estão se excedendo nessa seara. A gente leva para o judiciário começa pau nas plataformas, pau nas plataformas. Elas vão deixar de pesar a mão, porque elas estão tendo... Isso. O né, negócio é que assim, Ou quando vão você- investir em formas suficientes de moderar de uma forma correta. Isso, porque Ou assim, a simplesmente- moderação É a excessiva. Ou expectativa. simplesmente puxa o plug e sai do mercado. Exatamente. A Todo moderação, hipótese pode Não, acontecer. é isso que eu tenho é um medo, porque assim, a movimento moderação global. excessiva, a moderação Já saiu em excessiva, vários lugares. ela pode levar No a Brasil, esse sai. ponto também, entendeu? Porque assim, a gente tem uma coisa que eu já falei aqui em outro episódio. Você resolveria muitas coisas de responsabilizar a pessoa que está postando um conteúdo indevido se você simplesmente colocasse no termo de uso das plataformas e você regulamentasse dessa forma que aquela pessoa ela indicasse o CPF dela na rede social. Então, estou criando um pseudônimo, mas eu tenho um CPF. Um responsável. Ainda que esse CPF não esteja exposto, não esteja falando, ó, essa página é do Luiz Bino, tudo bem, mas a plataforma sabe. Então, quando vir uma determinação judicial, a plataforma fala, olha, Luiz Bino, você, dono daquela página, fez um conteúdo indevido. Cara, estava Vem resolvido. a ordem judicial, Só ó, que não. judiciário, resolve com esse cara aqui. Só que não, o que o judiciário, o que a legislação está tentando trazer para a gente? Vamos, através de uma transparência algorítmica, trazer aqui um controle de conteúdo. Pô, você vai colocando mais regulação, você vai colocando um controle excessivo, que é a minha preocupação, é o controle excessivo, entendeu? É aquilo que fica aberto, tem que ficar uma situação aberta de informações expostas minhas, e não é para a pessoa que eu estou ofendendo, é para o Estado. Entendeu? Então é o Estado regulamentando tudo que eu vejo, tudo que eu faço, tudo que eu vejo e me punindo por aquilo, antes até mesmo de que eu faça. Entendeu? Só porque eu tenho uma interação com o Chaya, que não gosta da Luísa, então potencialmente eu sou ofensivo à Luísa. Entendeu? Então essa é a preocupação que eu tenho quando você abre os algoritmos dessa forma. É todo um ciclo que ocorre que justamente esse ponto. O que nós temos? Que a Luísa trouxe a punição baseada no Código Penal, ou seja, crimes, coisas que não deveriam ter em lugar nenhum, seja internet ou fora, maravilha. Já está no Código Penal. Sim. Agora, a punição baseada nos termos de uso, olha a responsabilidade de escrever no termo de uso bom,
olha a responsabilidade do usuário, ler os termos de uso. Cara, eu vejo direto. Eu já tive cliente que antes de eu fazer o termo de uso, o cliente fala, não, mas ali no site já tem um modelo pronto. Cara, eu perigo disso, principalmente para a nossa realidade de hoje. Você que está nos ouvindo, pessoal, pense muito nisso, que se eu estou assinando um termo de uso sem ler, hoje, para tudo que nós estamos trabalhando, nós estamos falando de uma reforma do Código Civil, vai mexer na responsabilidade. Então, olha o poder ainda maior dos termos de uso em todo esse ecossistema. É importante você sim prestar atenção nisso. E daí, em contrapartida também com o que o Bino falou, regularização excessiva. Eu tenho muito medo em todos os aspectos de regularização excessiva pelo seguinte, a eficácia. A gente sabe que o grande problema no Brasil é a fiscalização. Nós mostramos bastante para diversos pontos, mas fiscalizar se as coisas estão ocorrendo da forma que devem ocorrer, se está sendo feito tanto de forma correta, tanto pelo usuário, quanto pela empresa, quanto por quem está oferecendo o serviço. Então, isso é um ponto muito importante que deve ser uma melhora em todos os aspectos do direito do Brasil, e que, em contrapartida, entra, sim, nós precisamos ter regularização, mas a regularização excessiva, o que vai gerar? A empresa oferecendo menos produtos para nós consumidores. A gente sabe que as Big Techs dominam. Não tem hoje falar, não, mas nós vamos contra as Big Techs, tem um aplicativozinho ali. A gente pode usar, mas quase sempre cai no vínculo. Você contra a Big Tech, postando na Big Tech que eu sou contra ela. É isso que acontece. Esse é todo o nosso caldeirão aqui, nosso caldeirão da bruxa, que a gente vai jogando esses elementos que nós discutimos aqui. Mas, ó, para não falar que eu só critiquei, tem uma coisa que eu achei positiva dentro dessa matéria. Porque o próprio projeto ele fala o seguinte, que as Big Techs elas vão ter o dever de aperfeiçoar as ferramentas de reporte, de denúncia. Aí eu acho legal, porque é aquela história. Antes a gente tinha que notificar. Você tinha que fazer notificação. Nunca era respondido. Não, o negócio é o seguinte, pô, peraí. Alguém publicou um deepfake meu. O que a lei tá falando é o seguinte, ô Big Tech, o negócio é o seguinte, você vai ter que aperfeiçoar esse seu sistema de denúncia para quando vier uma questão que não dependa de ordem judicial, você já fazer a exclusão em tempo hábil. Isso. Isso eu sou 100% a favor. Concordo. Porque aí é aquela história, você vai estar provocando a ação da Big Tech. Não vai ser a Big Tech que, por sua discricionariedade, vai estar dizendo isso pode, isso não pode. Porque aí eu não sei. Ela vai querer usar algoritmo. O algoritmo é enviesado. Sim. Algoritmo não interpreta contexto. E, poxa, se a responsabilidade vai sobrar para mim, onde é que eu vou colocar o sarrafo do rigor? Lá no alto. Até porque eu tenho milhões de usuários e esses milhões de usuários vão Exato. se ferrar de alguma forma aqui quer porque dizer, tá postando alguma coisa que o governo não deixa. Eu prefiro ter que lidar com meia dúzia entrando na justiça contra mim, pedindo uma indenização por um banimento indevido, do que correr o risco de deixar essa meia dúzia postando alguma coisa que depois vai sobrar pra mim. Falando em ponto positivo... Cadê a liberdade de expressão nisso? Falando em ponto positivo, eu achei um ponto positivo, por exemplo, dentro aqui, sobre as regras, porque a gente não tinha isso, a gente que advoga com a área de startup, né, Anthony? Não tinha uma regra sobre termo de uso. O termo de uso, qual que era nós, enquanto advogados, a gente pensava muito no consumidor e falava assim, olha, você tem que colocar as regras para o seu consumidor de uso. E ao mesmo tempo blindar a empresa. Exatamente, proteção de empresa. Aqui não, agora ele já trouxe para nós pelo menos uma perspectiva de como esses termos de uso precisam ser feitos. Eu achei muito positivo isso, achei muito positivo. Só que ao mesmo tempo, dentro ainda desse capítulo, me preocupa essa responsabilização em cima das plataformas, porque elas vão acabar, que é o que o Chay falou, coloca o sarrafo lá no alto e eu vou ficar moderando aqui. Eu sou muito assim, filiado à ideia de que as melhores soluções são as soluções mais simples. Tivesse colocado essa obrigação de, olha, vocês vão ter obrigação de criar um sistema de denúncia que seja mais eficaz, com um tempo de resposta razoável. Coloca o CPF do usuário na página. Coloca o CPF do usuário na página. Vamos criar aqui uma moderação que seja eficiente. Show! Eu já não vou mais... Essa questão do CPF, percebam,
esse é um bom momento para isso. Hoje nós já temos uma proteção de dados Uhum. que permite isso. Exato. Sim, Antigamente a gente não E tinha. vai ficar ali só pela plataforma. Só a plataforma que vai saber quem é o dono da página. Se aquela página for de um pseudônimo, for de uma empresa, por exemplo, responsabiliza a empresa. E outra, E entendeu? aí que entra a proteção de dados, É, Vitor. eu Para acho que justamente quando... não estar para qualquer um. Isso. E se o problema é A empresa regulação, das seguranças. e se o problema é regulação, a plataforma para cobrar o CPF vai ter que ter uma licença do poder público, porque o recurso vai ter que estar ligado na base de dados da Receita Federal para poder validar o documento. Pois é. Não, é uma regulação do estado da plataforma. Mas não vai estar interferindo no conteúdo. É, mas Então, é isso que é o meu muitas medo. vezes, É a interferência no conteúdo. muitas vezes é interessante pensar que a régua da plataforma ela precisa ser grande, mas isso precisa ser levado para a discussão do judiciário. Porque na plataforma não tem o Perfeito. contraditório. Exato. Mas o contraditório é no judiciário. Então é melhor que seja No alto. final das contas, o sarrafo, a barra É. estar lá em cima Eu acho bom. o custo-benefício É um é custo-benefício maior. maior. No Desde final que das seja contas, vai ser The Witcher, sabe? O Rui Barbosa dizia que era melhor 100 culpados soltos ao inocente preso. Então, Você quer prender meia dúzia de inocentes. Mas prender, não. Você está tratando discute como na área danos civil. colaterais. Não, É eu, porque eu assim- quero assustar esse 100 pra, Você quer pra assustar, ninguém esconde precisar- atrás da porta e grita burro. Gente, porque se você... Agora, Não, Léo, Mas The Witcher, como que ele falava? Será que a gente tem que ficar sempre escolhendo qual é o dano menor? Na verdade, é isso que o legislador tá fazendo. O que, É. que é o pior, o que, que é o melhor? Porque não tem um cenário perfeito. Não. Não, nunca tem. vai ter. Não Então, tem. mas essa preocupação do Shaya Mas a em gente tem que escolher relação. o pior. Não, em relação Aí a perspectiva de valor. ao conteúdo em si ali, que é a preocupação. Que é o conteúdo, entendeu? Porque assim, eu vou postar um negócio. Eu posto que suco de laranja é pior que suco de acerola. O exemplo do vinho. Só que a Raíssa adora suco de laranja. Aí eu falo, isso aqui me ofendeu. Aí a plataforma fala, opa, alguém foi ofendido, tal, entendeu? Aí eu tenho que levar pro judiciário. Aí eu chego num juiz que fala assim, não, a acerola é bem melhor que laranja. Aí você tem o ela recorre. contraditório. Aí vai pro outro, pra ir pra um tribunal onde o outro tribunal fala assim, não, suco de laranja é melhor. Aí chega lá no STF, em algum ministro, que vai falar o quê? Quer saber? Suco de laranja, acabou. Não tem mais suco de acerola, não tem mais suco de uva, não tem mais nada. É só suco de laranja pro Coca-Cola. Brasil inteiro. Tá, mas aí você tá simplificando. Não são questões simples, não, né? então, São mas é o que eu tô questões falando. O que eu tô falando é o seguinte, é que se a plataforma ela começa a regular o conteúdo no sentido de eu vou excluir o conteúdo já na raiz dele, porque alguém se ofendeu, entendeu? Que alguém se ofendeu, e aí eu tenho que levar isso pro judiciário, eu já tô calando aqui. Ela vai Até criar o monopólio da judiciário, verdade. entendeu? Ela cria exatamente, ela cria esse monopólio da verdade. Agora, gente, pega o exemplo que foi agora na abertura das Olimpíadas, que deu mó bafafá. De um lado, você teve muitas pessoas falando assim, cara, isso aqui é um absurdo, e de outro lado, falando assim, vocês que estão achando isso absurdo, vocês estão me ofendendo, porque isso não foi um absurdo. Porque hoje a gente tem um problema de valor. Por isso que eu falei, do fato, do valor e da norma. Olha, eu Então assisti nunca vai chegar num consenso. Pois é. Eu E assisti aí, uma por isso que a entrevista- plataforma será aberta, livre, Eu assisti- democrática, é isso. É Eu a assisti liberdade uma de expressão entrevista sendo da Cris frase- Paiva, cara. Eu assisti uma entrevista da Cris Paiva que ela falou é pura verdade. A gente deu um passo pra trás quando fechou o Orkut. Porque no Orkut você tinha a comunidade. Eu odeio blusa de gola alta. Aí você ia lá pra comunidade do eu odeio a blusa de gola alta. Aí você tinha a comunidade eu adoro blusa de gola alta. Se você gosta, você vai lá pra comunidade do eu adoro blusa de gola alta. Ninguém saía de uma comunidade pra encher o saco do outro. Agora, se eu mas vou aí numa que rede tá, social, hoje. se eu vou numa rede social hoje e publico eu odeio blusa de gola alta, vai vir alguém que adora e fala, ai credo, você tá errado. Hoje um ia Fica derrubar cada a um no seu comunidade do outro. quadrado. Se a questão é questão de valor, a gente tem que aprender a conviver com valores diferentes. A internet, ela é plural. A gente não tem como evitar isso. O problema é que quando você leva isso a um extremo da moderação, você começa a meio que mitigar essa pluralidade. Olha a discussão do vinho que a gente estava tendo. Adoro vinho. Mandem vinho. Mandem vinhos. Não, mas aí que tá. Não existe um cenário perfeito. Será que a gente deixar totalmente sem regulação? Sabe? Vira terra Não, de ninguém. ninguém Não. defende para ficar sem Sem regulação. regulação. Não, a Totalmente minha regulação, sem. a minha Ninguém regulação defende ficar dos sem sonhos regulação. era
indicar o dono da página, para ele ser o responsável. Desde Mas- o início a gente tá falando, tem que ter regulação. A gente tá Até, criticando por isso a forma. até porque a área que a gente atua e a gente responsabiliza muitas vezes os Exato. usuários. Essa semana mesmo eu ganhei 5 mil do Facebook. Oi, Facebook. A nossa preocupação é a forma. Porque assim, a barra tá aqui, só que na verdade a moderação não vai estar aqui, vai estar aqui. Exato. É. Então foi atingido, será que não foi? O fim vocês foi estão- atingido. Tem Porque dúvidas. o ponto que a gente foca muito é liberdade de expressão. Mas o grande problema acaba não sendo a liberdade de expressão, acaba sendo a falta de noção que as pessoas não acabam tendo falta de noção, sendo sem noção, porque tudo que o outro posta eu me sinto compelido a responder. Então, tipo, a certeza. gente tem um conflito. E aí então a gente volta lá no letramento digital. volta lá no letramento E ó, digital. pra mim o Anthony também já matou essa questão. É. A gente tá discutindo forma, vamos tentar encontrar a melhor ferramenta. Mas o problema é fiscalização. O problema, isso é uma coisa que a gente vê em todas as áreas. Isso acontece no penal, isso acontece no civil, isso acontece no ambiental. Regra pra tudo a gente tem, mas a questão é, vai haver efetividade para aplicação dessa regra? E o pior, quem vai aplicar essa regra? E assim, o nosso receio É. de uma vigilância ou de regulação demais não pode servir de subsídio para a gente deixar a Deus dará. Com certeza. Então, a gente tem que admitir que, de fato, é muito bem-vindo, que é necessário, que as pessoas não são sensatas o tempo todo, que as pessoas não são empáticas o tempo todo, que as pessoas não são educadas o tempo todo. Então, que elas necessitam de grades. Elas necessitam que o contrato Sim, social... Grades é uma Ah, palavra muito forte. Olha, vocês estão vendo? Faz A Luísa aqui aprendeu bem aqui hoje, né? Entendo as pessoas. Gente, É, Então, corre aqui. é semântica. Não, Mas aí, ó. assim... Faz isso A gente não. precisa do direito pra balizar, entendeu? As pessoas correm muito soltas se Nós não tem somos essa selvagens. baliza. Isso é real. Isso é real, não tem Isso como. aí é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que ele falava que nós somos seres cordiais. A gente age pelo coração, então a gente age por Pera aí. impulso, pelo É pra emocional. começar a selvageria aqui? Não, calma. Não, segura Segura isso. o Anthony, Nossa, desliga a câmera. Quem deu essa ideia? Tanto é que eu nunca esqueço minha primeira aula de direito penal, você do direito penal, que eu fiquei chocada que a professora disse assim: o crime mais comum de acontecer é o homicídio. Porque você nunca sabe, em determinada situação, qual Como seria a você sua vai reagir. reação. Exato. Eu acho que a gente tá discutindo a forma, não mas que eu vá reagir dessa forma. Mas não, a né? fiscalização eu creio que seja importante. Então, poxa, beleza, vamos trabalhar então com a questão do CPF que o Bino sugeriu. Vamos falar da moderação da rede social, ou vamos falar dos instrumentos de fiscalização mais eficientes. Tá, nada disso vai produzir efeito se não for efetivado de fato. Então a gente tem que pensar em regras que sejam execuíveis. Não adianta eu falar, por exemplo, rede social, você vai ter que moderar tudo a partir da frente, a partir de agora. Ok, vou moderar como? Porque se é uma rede social de grande alcance, deixa eu abrir um parênteses, tá? A expressão grande alcance aparece 6 vezes no projeto e nenhuma delas determina a quantidade de usuário, é. Não tem mesmo. tá? Será? Não. Sim, eu procurei aqui. Então, assim, não adianta eu chegar para a rede social e falar assim, você tem que fazer X. Se a rede social não tiver condição de fazer o X, ela simplesmente puxa o plug e sai fora. Entendeu? É complicado isso. Fica reconhecido como plataforma digital de grande alcance, serviço de hospedagem virtual que tenha como funcionalidade principal o armazenamento e a difusão de informações ao público, cujo número médio de usuários mensais no país seja superior a 10 milhões. Em onde tá isso? Que eu procurei. Não tem número do artigo. Não, tem mas em artigo. que página? Você tem a página? Eu olhei. 7. Agora sim, ó, eu sei Ah, que... eu não tô no mesmo arquivo que você. Não. Olha Quanto só. que ele falou? 10 milhões? 10 10 milhões. milhões. Ó, Então é eu aquela tenho- regra do 2630. Coerente, né? É, por que será, Verdade. hein, meus amigos? Não. Não, assim, É, desculpa. sistemática do a minha direito, preocupação sim, nessa, minha desculpa. preocupação Acho que aqui. tá no começo, Rafa. Pega YouTube, pega Facebook, talvez pega o Instagram. Não vai pegar o Reddit, não vai pegar o Discord. Você vai pra plataformas menores e... Aí você que vai acontecer é que você vai começar a empurrar a galera pra plataforma menor. Daí ela É se que- torna uma maior. E aí, E aí você vai pra outra, e nunca você vai pra outra, a e gente você vai nunca pra outra. Eu acho que tem que parar com esse pensamento de grandes plataformas, porque parece que tem um ódio a, tipo assim, as big techs, a quem prospera, a gente tem que dar um jeito de responsabilizar mais. De Eu fato, acho que é assim, colocar provedores de aplicação. Isso, Não eu tem acho que nada você a ver tem com um- quem você tem um- prospera, eu acho não. que tem É a relevância da atividade dela no meio social. Eu concordo que Sim. seja Acho com a que, relevância. inclusive na União Europeia tem alguma regulamentação que fala das Big Fives, não tem? Que é um cinturão. Mas aí eles colocam não só plataformas de redes sociais, mas a Samsung, a Amazon,
a Alphabet, que é do Google, A a Apple, Gente, que realmente tem Homem-Aranha, mais com grandes alcance. poderes vem grandes responsabilidades. Mas eu Verdade. concordo, mas por isso que eu falo, eu sou muito adepto à solução simples. Não precisa colocar plataforma de grande alcance. Coloca as plataformas. Provedor de aplicação. Sim. Acabou. Mas eu não... Porque o que determina um Ah, grande não, mas alcance? eu Mas acho não que é ele- qualquer provedor de é aplicação que porque tem acho que nesse condições, sentido por exemplo, de fazer uma auditoria, de uma né? auditoria Sim, periódica. É entendi. caro, Aí, segurança nesse da sentido, informação faz- é caro. Nisso até faz sentido. Aí você Esse é um inviabiliza ponto os muito Aí- clientes então, do BI, não é? Verdade. Eu vou pegar, Perfeito. então vou pegar uma mensagem que seja ilícita, vou postar no Reddit, que é uma plataforma de baixo alcance, e vou compartilhar o link nas Vocês tão- plataformas de alto alcance. Mas é uma questão Mas de... aí- você já tá submetido. Mas eu não tô dando mas aí tá, vou simplesmente deletar a postagem nas plataformas de baixo alcance. Mas é uma questão de Lá na plataforma de razoabilidade. pequeno alcance, o conteúdo vai ser mantido. Eu só vou usá-las como um canal de divulgação. E aí? Só que pensa na consequência pro mundo real. Desculpa, falando aqui de volta. Pensa na consequência pro mundo real. As plataformas de alto alcance você derrubou, o prejuízo foi muito menor. Se no baixo alcance eu tô atingindo 1.000 pessoas e no outro eu tô atingindo 100 mil, vamos deletar mas o você que entendeu? atinge 100 Olha mil. só, eu tô trazendo Sim. problemas. Eu tô trazendo problemas que a gente tem que pensar a solução. Tudo bem, na plataforma de baixo alcance eu tenho um alcance de 1.000. Na de grande alcance eu tenho 100 mil. Eu faço a postagem na plataforma de 1.000 e divulgo na de 100 mil. Mas o que impede de ter uma regulamentação posterior para essas plataformas menores, como teve, por exemplo, para o microempreendedor Aí- na LGPD? Aí já tá chegando naquele ponto que eu falei. Então já coloca todo mundo logo. Ah, mas a intenção é punir o de 100 mil mesmo. É esse que causa o maior dano. É o que causa maior dano, é o que a gente tem que cortar. Eu não quero prender o quem rouba duas galinhas. Sabe o que acontece? Mas o cara que rouba as duas galinhas tá divulgando como roubar as duas galinhas no Facebook. Entendeu? Você tá Então, entendendo onde eu quero chegar? E aí O a gente problema vai é a gente- impedir ele de divulgar no Facebook. Então, Aí o mas dano aí vai que ser tá. só das duas galinhas e não das Mas pessoas eu que querem concordo, aprender a eu roubar concordo. duas E aí galinhas. viraliza. Entendeu? E aí Eu todo mundo começa a concordo. compartilhar. Eu concordo com você punir o usuário quando ele faz algo errado. Concordo também, 100%. Agora você já punir a plataforma pelo conteúdo que aquele lá postou, quando eu posso punir ele, que aí entra a questão do são CPF questões- novamente, questões entendeu? diferentes. Aí você tá punindo o É usuário. isso aqui que eu defendo. Quem tá roubando as galinhas e não a plataforma. É isso aqui que eu mas é isso que eu defendo. acho, porque Mas senão o a usuário plataforma... vai ser punido tanto na pequena quanto na grande. Sim, É isso que eu é isso que eu defendo. defendo, eu acho que eu acho. Perfeito. Isso eu acho bom. É isso que eu defendo. O que eu não Coloca gosto o provedor é você- de aplicação e tira essa auditoria. O que eu não uai. gosto é você A colocar... auditoria ela é necessária, inclusive ela existe em toda atividade empresarial. Nossa, extremamente Ela é necessária. extremamente necessária. Ela existe na advocacia, no bancário, na telecomunicação, em todas as atividades. Mas já não vai ser Não. naquele sentido de verificar se a plataforma está moderando. São Poderia ser, né? auditorias, por exemplo, relacionadas à governança de dados, relacionadas à sim, segurança aí da Como que ela tá informação. agindo. Não o que você tá fazendo na rede social. Será que não tem uma forma da gente pensar isso, por exemplo, dentro da blockchain para facilitar e cortar custo? Web3, descentralização. Web3 e descentralização, você consegue Agora- fazer auditoria por meio de uma validação descentralizada, o Ledger, sem a necessidade de custo de você contratar uma empresa que faça isso, porque você elimina intermediário. Deixa eu pontuar um negócio importante. Quando a gente fala de empresas de tecnologia, até um determinado tempo, elas tinham um cenário muito confortável de atuação em razão da falta de regulação Concordo, e não só no Brasil 100%. todo. Mas isso em toda a atividade empresarial. As atividades empresariais, elas são reguladas. Então, eu não acho que por regulá-las, obviamente que regulá-las de uma forma razoável, né? Enfim, de regular a atividade, eu não acho que isso vai fazer com que elas saiam de determinado local, isso por si só, saiam de determinado local, ou que isso afete muito a atividade delas. Eu acho que isso é uma consequência natural do desenvolvimento tecnológico e da própria sociedade. Sim. Entendeu? Isso vai acontecer em algum momento. Não acho que a gente precise ficar se preocupando que, nossa, vai sair, vai perder dinheiro. É natural que isso fosse acontecer. Isso aconteceu em vários outros setores da economia, essa regulação. Agora, o que a gente precisa é como essa regulamentação vai se instrumentalizar, como vai ser a fiscalização, o que vai acontecer, qual é o investimento. Não só as empresas de tecnologia têm um alto investimento em segurança da informação. Todas as empresas que se utilizam de todas as áreas de atividade econômica, seja indústria, prestação de serviço, enfim, setor terciário, qualquer atividade tem um custo hoje alto com governança de dados, com governança de inteligência artificial, com contratação de profissionais capacitados e suficientes para atuar nessas atividades. Então, eu acho que é um
custo-benefício necessário que ia acontecer em um determinado momento. Completamente necessário. E a gente pensando novamente na responsabilidade, na relevância que essas grandes plataformas têm na formação de Perfeito. opinião, no curso da democracia. Então, Meu medo, de fato, é esse, que a formação da opinião, porque é o seguinte, o meu medo é o uso da regulamentação para você ter o monopólio da opinião e eu não deixar mais aberto esse embate de opiniões, entendeu? Porque a gente coloca lá uma desculpa de inclusão, de igualdade, e aí eu não posso colocar uma opinião porque a outra opinião se sente ofendida com a minha opinião, entendeu? É isso a que eu tenho linha- medo, É, porque isso a aqui já linha, foi- a linha tênue A entre linha você que ter divide a opinião da opinião de- desinformação é muito tênue. a opinião de ofensa é muito tênue, entendeu? Tipo, uma coisa é opinião, outra coisa mas isso a é casuística mentira. vai resolver. Esse argumento não impede. Porque não- Mas aí que tá. Eu sei que é a casuística que resolve. O que eu fico preocupado é usar essa regulamentação para já banir a opinião antes de acontecer essa casuística. Porque a pessoa tem direito de se sentir ofendida. Da mesma forma que a outra pessoa que ofendeu tem o dever de ser responsabilizada. Só E que a a oportunidade gente até de se oportunidade. retratar, inclusive. E aí nós temos o escândalo da Cambridge Analytica, que aconteceu a mesma coisa Exato. sem regulamentação. Então, com ou sem é um contexto atual Uhum. que, na minha opinião, precisa ser dado um primeiro passo para que, aos poucos, nós, enquanto sociedade, vamos entendendo o que é melhor, o que é pior, o Poder Judiciário vai se posicionando, advogado vai atuando, empresas de tecnologia também vão se posicionando, mostrando o seu ponto, o seu lado, as suas dificuldades, porque isso é importante também, até que se chegue num bom direito ou num direito suficiente, ainda que de forma geral, para atender essa dinâmica, porque é muito difícil trazer isso hoje materializado em um artigo de lei, né? Completo, Muito suficiente. difícil. Muito E essa é a difícil. dificuldade hoje. E hoje, Direito, essa é a né? massa cinzenta. Pode ser que essa massa cinzenta não exista daqui a 10 anos e exista uma outra área que Outra. seja mais É aquela complexa. brincadeira que a né? gente faz. O direito é analógico, o objeto é digital. Fica Perfeito. difícil a gente pensar, Tem sabe? bastante dessa coisa forma. nesse capítulo sobre direito civil digital, cara, que a gente pode discutir mais ainda. Por exemplo, a gente teve coisas que são relevantes, como patrimônio digital, é relevante. Que eu acho Assinatura sensacional. digital, O Assinatura capítulo da herança eletrônica. digital eu achei sensacional. Outro cara. ponto também que a gente não discutiu, e acho que se a gente for discutir, a gente vai também ficar mais 2 horas aqui discutindo, que é sobre o direito de esquecimento, por exemplo, que está Sim. previsto. Agora está previsto esse direito de esquecimento. Importantíssimo. E você tem Isso, dois super pontos importante. aqui. Vamos deixar o direito ao esquecimento para um episódio. A gente pode fazer um específico, episódio né? só sobre Específico, isso. Eu né? acho Que é um que a tema gente- bem legal. Eu Porque acho que a gente... tem 2 pontos aqui, entendeu? A gente tem, de um lado, o ponto onde eu tenho aquela pessoa que, de fato, ela sofreu um dano com aquilo, né? Por exemplo, usar um deepfake, por exemplo, Sim. para criar uma coisa e isso ficar Eternamente. reverbalizando eternamente, né? E tem o outro ponto da pessoa que fala, ó, simplesmente não quero mais ser lembrado por ter sido amigo do Shai. Sim. Entendeu? A gente até falou isso em algum Compreensível, né? episódio, A pessoa Porque- que... Não, brincadeira. A gente muda com o tempo. A gente É muda muito. muito terrível hoje. Ai, meu Deus. Tá tirando Voltou com atraso. tudo. Mas, ó, eu acho que dá pra gente fazer uma segunda parte desse episódio. Com certeza. Porque, Coisa legal. cara, a parte de assinatura, como a Raíssa parte é falou, importante. é muito Contratos. importante. A parte que fala, por exemplo, da herança digital, patrimônio digital é importante. Personalidade. Personalidade vai dar uma polêmicazinha. A parte do esquecimento, direito de esquecimento e desindexação, que é Que tá dentro aí. importantíssimo. É. E assim, eu já quero deixar aqui aberta a provocação também de uma ausência notável. Que talvez seja, dentro do digital, uma das coisas que mais vai transformar o direito civil como a gente conhece. Que é a questão da tokenização. E que já Sim. está acontecendo. A Verdade. tokenização vai mudar completamente a relação patrimonial que a gente tem, a questão de valores, de contratos com os smart contracts, Cartórios. cartórios. Cartório. Eu O sei. cartório até tem um e-notarial Ele agora. fala Tem. do e-notarial, só que, cara, Não não atingiu ainda. não tá atingindo ali, sabe? Blockchain a blockchain e a questão da tokenização acho que são importantes, pelo menos a gente começar a falar, pelo menos trazer alguns conceitos básicos, etc. Não tem como regular tudo, obviamente, porque, cara, tá começando agora. Mas se você for pegar, por exemplo, Estados Unidos e Europa, a galera já tá tokenizando imóvel. Sim.
Eu quero vender minha casa pra Luísa, já não preciso mais fazer aquele corre de em cartório, de registro de imóveis, etc. Tá tal. tudo ali, né, cara? Filho, É me dá ótimo. sua carteira aqui, eu pego meu telefone, grudo no telefone dela, ela me manda o Ethereum, eu mando pra ela o token, parabéns, a casa é sua. Exatamente. Eu vou Acabou. mandar Shiba Coin. Oi? Foi Shiba Coin. Shiba Coin, né? É. Foi o que aconteceu com o teletrabalho na reforma trabalhista, que veio prevista lá em 2017 em poucos artigos, porque a época... E aí logo depois veio a Da pandemia, aí De veio repente, aquela loucura de teletrabalho, todo mundo pra casa, Todo e aí mundo- teve que ter uma regulamentação apartada Porque aí depois. não tinha. Todo aí, mundo porque você trocando tinha o pneu, home carro office andando. e tinha o teletrabalho, que eram E- diferentes. E aí entendeu? depois veio o híbrido. Isso. Agora vamos combinar, né? Pessoal do Judiciário, aqui um apelo nosso. O projeto de lei está aqui, uma colher de chá. A gente está admitindo, por exemplo, no setor da regulação, coisas que a gente tem receio que vão facilitar a vida de vocês, que vão abreviar situações jurídicas para não chegarem às portas do Judiciário, para a gente não ter um Judiciário tão inchado, tão abarrotado, porque a gente sabe que não está dando mais conta. Mas também a gente precisa da contrapartida de vocês, de se interessarem na temática, porque não É. tem mais cabimento a gente receber intimação, por exemplo, para providenciar assinatura física no documento, porque vocês não estão aceitando a assinatura digital. Tem Não que tem mais ser. cabimento, não existe. Isso me ferve, isso me Não, ferve. cara, Deus, não dá. Não, isso daí São não dá. coisas que o Judiciário de 2024 não podia estar fazendo. Não. Então, né, toma lá da cá, gente. Vamos estudar aí um pouquinho. Boa. Com certeza. Não quer estudar? Acompanha a gente aqui no podcast que a gente ensina pra vocês. Dá uma chegadinha. louco. A gente mastiga tudo. Pessoal, considerações finais? Hora do almoço. Considerações finais dessa primeira parte, porque o próximo episódio a gente vai continuar falando desse projeto. E pro Dá pra próximo trazer. episódio, mandem os comentários de vocês com o que vocês acharam, o que vocês querem ouvir. Que aí a gente vai fazer uma moderação de conteúdo Isso. É isso aí. e ver o que é relevante. A gente tem a nossa Aí a censora. gente fala que foi. Ela vai colocar vocês atrás das grades. A gente Isso. faz uma moderação de conteúdo que a gente achar relevante, a gente fala que foi vocês que comentaram. Cara, tem que cuidado com esse Exatamente. corte. Sem hate albino, Quando for pessoal. fazer o corte, tem que ter cuidado com ele. Não, fica Não tranquilo temos que aqui a liberdade de gente. expressão para ter hate É porque a albino. Luísa, quando cisma, é meio complicado. Nossa. Ela é opressora, ela é opressora. Não, use a liberdade de expressão de vocês para pedirem assuntos, que a gente usa a nossa liberdade de moderação para escolher os assuntos. É isso aí. Se você não Vai- concorda vai- com a vai- gente, você tá errado. Vai vazar na internet. Ah, porque a Luísa, quando cisma, é difícil, Anthony. Faz aí esse dossiê pra gente. É. Aí tinha que falar, gente. Deixa eu falar. Vai, Anthony, suas colocações finais. Quero ser presa. Cara, eu digo o seguinte: tem muito assunto. Realmente tem muito assunto. Pessoal, Como acordou. coloquem, mostrem para a gente o que vocês querem falar. E a internet é isso, o direito é isso. Nós temos esse momento para discutirmos, para colocarmos esses pontos, colocarmos as cartas na mesa. E aqui entre nós, vocês percebam, temos várias opiniões, as formas de como colocar essa regulamentação. O que sabemos precisamos regulamentar alguns pontos, precisamos fazer algumas alterações, precisamos nos adequar à realidade, nos adequar à sociedade. Sim, as dores da sociedade para com resolução de problemas é um caso grave. Nós passamos isso no dia a dia. E isso que nós temos que fazer, discutir, trazer a melhor solução possível. Não só para o hoje, mas para o futuro também. A minha consideração final é um pedido para o editor colocar um asterisco com contém ironia nesse episódio. Na descrição a gente coloca. Você tá vendo? Vocês estão vendo aí que eu não tô mentindo. Olha o medo que todo mundo tem. E não, mas tá tudo certo. A gente Não, tem tem- que moderar mesmo o conteúdo. Não existe censura. Tem coisa nesse episódio que eu vou pedir pra bipar. Você Não, acha você que não não? tem que bipar nada, não. Vai bipar Não sim. vem bipar nada, não. Sou totalmente contra a censura. Você que assistiu o episódio, você vai ouvir o bip. E eu baixo tudo sem bip e solto na minha rede social. Pessoal, ele gosta de derby, tá? Manda derby pra ele. Camel azul. E Red Bull, Considerações finais minhas? por favor. Minhas considerações finais, e que eu acho muito pertinente do que a gente falou aqui, é a importância de nós, operadores do direito, principalmente, que somos formadores de opinião, que somos os responsáveis por, de fato, definir quais são os
os caminhos que o direito vai seguindo, levar teses ao Poder Judiciário e tudo mais. A importância do estudo constante, né, desse projeto de lei, principalmente, já está aí há algum tempo. E eu não estou vendo ele ser tão discutido assim nas redes sociais, enfim, mas ok. Mas é importante que a gente estude bastante. É importante que a gente discuta, é importante que a gente traga opiniões contrárias, divergentes. É importante também que a gente mude de opinião quando a gente percebe que, poxa, entendi de uma forma, agora que eu escutei esse outro posicionamento. Isso é importante no direito. Essa troca é importante. E essa disseminação de conhecimento é importante também. Então, como a gente está falando de um anteprojeto, de uma reforma do Código Civil, que é uma das maiores legislações que a gente tem, é importante essa troca, é importante essa discussão e é importante o estudo. É importante o que nós já falamos de interdisciplinariedade, de entender outras áreas do direito e como elas se relacionam com o digital para que a gente possa chegar num consenso, né? Então, esse é minha fala final de hoje. E é assim que funciona, né? Nós conversamos com a relatora do projeto e ela nos confidenciou quantas críticas recebeu na casa e quantas emendas já chegaram. Exato. Né? Esse é o ponto que ela falou que eu achei que foi uma das coisas que mais chamou a atenção. Que ela falou assim, a gente se debruça para fazer um projeto bem feito, só que vem uma quantidade avassaladora de mudanças das mais diversas pessoas. E são Sim. pessoas que não são versadas no digital, não são nem versadas no direito. Sim, é uma subcomissão formada por especialistas em direito digital, e aí eles recebem diversas emendas de pessoas que não são especialistas no assunto, né? Aí Então, vira um Frankenstein, não tem Mas jeito. não tem. Não, Mas e esse é o detalhe, sistema eles tiveram que legislativo, fazer né? isso em 180 dias, né? Ixi, é muito bom. Esse é o sistema Não, só legislativo. um outro asterisco, não discutido no âmbito do direito, mas se você vê o corpo social, tem gente que nem sabe que isso aqui está sendo discutido, Uhum. né? Essas alterações e que vão afetá-los diretamente. Diretamente. Inclusive, ela confidenciou também, ela falou pra gente que ela não recebeu nenhuma proposta de sugestão. Da sociedade civil, né? Na sociedade É, a civil, sociedade civil ninguém não se mandou mobiliza. sugestão. Aí mas depois daí que que tá publica o também. projeto, todo mundo mete o Mas pau. começa, você faz isso de forma aberta, como foi o Marco Civil da internet, e você aceita essas sugestões, é bem melhor. Sai uma coisa boa. É porque a Raiz acabou de falar, não tá no ambiente, não tá na rede social, ninguém tá discutindo isso. Aí de repente vem pra população, a população fala assim, ué, como assim? Tá Tava nem acontecendo agora? sabendo. Nem tava É. sabendo, entendeu? Pessoal, é isso aí. Segue a gente nas nossas redes sociais, @control_out_law, para vocês seguirem aí as nossas redes, os nossos perfis e continuarem seguindo. Vai ter segunda parte desse episódio, hein? Então já assina para não perder nada. Fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado pela audiência de vocês e fui. Até mais.